pessoal, sejam bem-vindos à 10ª videoaula do projeto de reforço das aulas de agrometeorologia através de videoaulas. Nessa aula a gente vai ver sobre os conceitos de grau-dia e soma térmica. Vocês sabiam que esses conceitos são muito importantes no planejamento agrícola? Pois bem, a gente vai ver isso nessa videoaula agora. Em 1735, na França, René Hillmer iniciou os primeiros estudos relacionados ao desenvolvimento vegetal e à temperatura do ar. Ele observou o ciclo de uma mesma cultura em diferentes localidades e diferentes anos. Ele observou que havia uma variação. No entanto, ao fazer a somatória das temperaturas, ele viu que essa somatória era constante. Daí então surgiu o conceito de soma térmica ou constante térmica, que nada mais é do que a quantidade de calor que a determinada cultura acumula durante o seu ciclo. Se existe uma somatória das temperaturas que dá a constante térmica, a gente sabe que a cada dia a planta acumula uma certa quantidade de calor. A essa quantidade de calor que a planta acumula por dia, a gente dá o nome de graus-dia. A maneira mais fácil da gente calcular graus-dia é calculando a diferença da temperatura média do ar e da temperatura mínima basal, que é aquela a qual é tão baixa que cessa o desenvolvimento vegetal. A gente pode calcular graus-dia, então. Grau-dia, que a gente simboliza como GD, é igual a temperatura média menos a temperatura mínima basal. Isso em graus. Sabendo então a soma térmica e a temperatura mínima basal, a gente pode então, através da data de semeadura, saber a melhor data de colheita e vice-versa. Sabendo aproximadamente a data de colheita, a gente pode estimar a data de semeadura. Além de saber também, através da constante térmica, quais a melhor variedade para a gente utilizar em determinada região. Vamos então a um exemplo para a gente ver isso em prática. A gente vai um exemplo agora, a partir que a gente sabe a data de semeadura, a partir dessa data a gente pode estimar qual será aproximadamente a data de colheita. Suponhamos que a gente tem um produtor em Uberlândia de soja e ele plantou na data de 1º de maio. Aí a gente tem esses dados, que a temperatura média anual de Uberlândia é 22,4 graus, a temperatura basal é 14 graus e a constante térmica é 1230. Lembrando que esses valores de constante térmica a gente pode encontrar em vários artigos científicos de agrometeorologia. Para a gente estimar, então, qual que vai ser a data de colheita, a partir dessa data de semeadura, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar graus-dia. A gente sabe, então, que graus-dia é a nossa temperatura média, que é 22,4, menos a temperatura basal, que é 14. Sabemos, então, que graus-dia vale 8,4 graus. Então, esta é a quantidade que a planta acumula por dia de calor. A gente sabe que em um dia a soja vai acumular 8,4 graus. E a minha constante térmica é 1230. Então, quantos dias serão necessários para que eu tenha 1230? Aproximadamente 146 dias. Então, para a gente estimar a data da possível colheita, é só somar 146 dias à data de semeadura. A gente vai ter, então, que a colheita acontecerá provavelmente no dia 24 de setembro. Nesse segundo exemplo, a gente vai fazer o inverso. A partir da data de colheita, a gente vai colocar uma data possível de semeadura. Suponhamos que
tem uma agroindústria de beneficiamento de arroz em Uberlândia e ela pretende começar esse beneficiamento no dia 22 de fevereiro. E o produtor precisa saber em qual data que é melhor para ele plantar o arroz, para que ele tenha no dia 22 de fevereiro a planta para ser beneficiada. A gente tem que a temperatura média anual de Uberlândia é 22,4, a temperatura basal 10 graus e a constante térmica 1.900 do arroz. A primeira coisa que a gente vai fazer é achar os graus dia. Então vai ser 22,4 menos 10, a gente vai ter 12,4 graus. Isso a planta acumula em um dia. Então, em um dia, o arroz acumula 12,4 graus. Precisa de acumular 1.900. Quantos dias serão necessários? Aproximadamente 153 dias. Ao contrário do outro exemplo, que a gente colocou os 146 dias após a data de semeadura, nós vamos retroceder nessa data 153 dias. Retrocedendo, a gente tem a data de 22 de setembro, seria a melhor data para o produtor realizar o plantio do arroz para conseguir ter uma colheita no dia 22 e entregar o produto para beneficiamento. É possível aumentar a acurácia dessas datas, basta a gente utilizar, ao invés da temperatura média anual, a temperatura média mensal. É importante ressaltar que o conceito de graus dias leva em consideração apenas o crescimento vegetal com relação à temperatura do ar. Outros efeitos, como por exemplo doenças, pragas ou déficit hídrico, podem afetar esse ciclo. Então, esse conceito leva apenas em consideração o crescimento do vegetal e a temperatura do ar. Assim a gente finaliza aqui a nossa 10ª videoaula, espero que vocês tenham gostado. Até logo!